Você já parou para observar o brilho metálico de uma espada ou a precisão cirúrgica de um míssil moderno e se perguntou de onde realmente vem a inspiração para a destruição humana? Existe um abismo de silêncio entre o que a ciência nos diz e o que os textos antigos, guardados sob 7 chaves pelo tempo, revelam sobre a origem da maldade tecnológica. Hoje vamos mergulhar em um mistério que a história convencional prefere ignorar, mas que as escrituras e os relatos de Enoque detalham com uma precisão aterrorizante. Estamos falando de Azazel, o anjo caído que, segundo as tradições mais profundas, não apenas se rebelou contra o Criador, mas entregou à humanidade as chaves para a sua própria aniquilação. Prepare o seu espírito, pois o que você está prestes a ouvir não é apenas uma aula de história antiga, mas um alerta urgente sobre o tempo em que vivemos, onde a inteligência artificial e a corrida armamentista parecem ecoar sussurros de um passado proibido. Para entendermos o papel de Azazel, precisamos voltar ao tempo de Enoque, o 7º depois de Adão. Naquela época, o mundo não era como o conhecemos, mas um lugar onde as fronteiras entre o espiritual e o material eram perigosamente tênues. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico da maioria das denominações, é citado no Novo Testamento e serviu como base para a compreensão dos judeus sobre os anjos caídos. Nele, descobrimos que Azazel era o líder de um grupo de 200 anjos conhecidos como vigilantes. Eles olharam para as filhas dos homens com um desejo que não lhes pertencia e decidiram abandonar sua habitação celeste. Mas o crime deles não foi apenas a união física, foi algo muito mais profundo. O compartilhamento de segredos que o céu havia guardado para o momento certo, que nunca deveriam ter sido entregues a mãos mortais. Azazel, especificamente, é identificado como o arquiteto da corrupção material. Enquanto outros anjos ensinavam sobre as estrelas ou as raízes medicinais, Azazel focou naquilo que transforma o coração do homem em uma fornalha de violência. Ele ensinou os homens a fabricarem espadas, facas, escudos e armaduras. Imagine por um momento o impacto disso. Antes dessa intervenção, o conflito humano era rudimentar, talvez limitado a ferramentas de pedra ou madeira. Azazel trouxe a metalurgia aplicada à guerra. Ele ensinou como extrair o metal da terra e como forjá-lo para que pudesse cortar a carne com eficiência. O mistério aqui é que essa tecnologia não surgiu de um processo lento de evolução humana, mas de uma transferência direta de inteligência superior voltada para o derramamento de sangue. O mundo, que deveria ser um jardim de paz, tornou-se rapidamente um campo de batalha banhado em ferro. Mas a influência de Azazel não parou nas armas de metal. O relato de Enoque nos traz um detalhe que, à primeira vista, parece desconexo, mas que revela a profundidade do seu plano. Ele ensinou às mulheres a arte da sedução visual, o uso de antimônio para pintar os olhos e o embelezamento das pálpebras com pedras preciosas e cores. Por que um anjo guerreiro se importaria com a maquiagem? A resposta é o equilíbrio da perversão. Enquanto os homens eram armados para a violência externa, as mulheres eram instruídas a usar a beleza como uma arma de manipulação e vaidade extrema. Azazel estava criando um ecossistema de pecado onde o orgulho e a luxúria alimentavam a guerra. E a guerra, por sua vez, protegia o orgulho. Ele transformou a percepção humana, fazendo com que o brilho do metal e o brilho dos olhos pintados ocultassem a podridão espiritual que se espalhava pela terra. Essa corrupção foi tão vasta que a Bíblia relata, no Gênesis, que a terra estava cheia de violência. O mistério de Azazel está ligado diretamente ao surgimento dos Néfilim, os gigantes,
que devoravam o sustento da humanidade. No entanto, Azazel era o mentor por trás da infraestrutura dessa civilização rebelde. Ele não era apenas um soldado, ele era o engenheiro do caos. Quando olhamos para as ruínas de civilizações antigas que exibem conhecimentos astronômicos e arquitetônicos inexplicáveis para a época, muitos se perguntam se não seriam esses os vestígios dos ensinamentos dos vigilantes. Azazel deu ao homem o poder de um Deus sem a moralidade de um filho de Deus. Ele nos deu o fogo antes que soubéssemos como não nos queimar com ele. O julgamento de Azazel foi tão severo quanto sua influência. No dia da expiação, descrito no livro de Levítico, o ritual do bode expiatório envolve 2 animais, um para o Senhor e outro para Azazel. O bode destinado a Azazel era carregado com os pecados do povo e enviado ao deserto para um lugar desolado. Isso não era um sacrifício ao demônio, mas um reconhecimento de que o pecado deveria ser devolvido à sua fonte original. Segundo a visão de Enoque, o arcanjo Rafael foi ordenado a amarrar Azazel de mãos e pés e lançá-lo nas trevas, em um lugar chamado Dudael, cobrindo-o com pedras ásperas e pontiagudas para que ele permanecesse lá até o dia do grande julgamento, quando seria lançado no fogo eterno. O deserto, portanto, tornou-se o símbolo da morada daquele que tentou transformar o mundo em um deserto de almas. Agora, você pode estar se perguntando, o que essa história de milênios atrás tem a ver com o nosso presente? Se olharmos atentamente para os sinais do fim dos tempos que Jesus nos alertou, ele disse que, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E o que definia os dias de Noé? A presença desses segredos proibidos e a violência desenfreada. Hoje, vivemos uma era de tecnologia que ultrapassa a nossa compreensão ética. A inteligência artificial, a edição genética e as armas autônomas são o ferro de Azazel do século 21. Estamos novamente diante de conhecimentos que parecem não pertencer a este mundo, entregues a uma humanidade que se esqueceu do seu Criador. A relação entre a IA moderna e os segredos dos vigilantes é um ponto de reflexão profunda para qualquer cristão atento. Estamos criando máquinas que podem pensar, decidir e potencialmente destruir. Assim como Azazel ensinou o homem a forjar o metal para superar sua limitação física na guerra, a tecnologia moderna busca superar a limitação da mente humana, criando uma inteligência que não possui alma nem discernimento espiritual. É o ápice da autonomia humana longe de Deus, exatamente o que os anjos caídos promoveram antes do dilúvio. O mistério da iniquidade já opera, e as ferramentas desse mistério são as mesmas de outrora, apenas sob novas vestes tecnológicas. Observe o mundo ao seu redor. A obsessão com a aparência, potencializada pelas redes sociais e filtros digitais, nada mais é do que a evolução do antimônio e das pinturas oculares que Azazel ensinou. A busca incessante pela perfeição física e pela sedução visual tornou-se uma idolatria moderna que escraviza milhões. Ao mesmo tempo, o investimento em armas de destruição em massa nunca foi tão sofisticado. O espírito de Azazel continua soprando sobre a forja da humanidade, sussurrando que o poder está na força do braço e na beleza do rosto, e não na pureza do coração. Estamos repetindo o ciclo que levou ao fechamento das portas da arca. Muitos estudiosos das profecias acreditam que, à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, essas forças espirituais que foram presas em abismos de trevas estão exercendo uma influência cada vez mais direta sobre os líderes e inovadores do nosso tempo. O mistério que Enoque revelou não é uma fábula para crianças. É um dossiê sobre a origem da rebelião tecnológica e cultural. Azazel não queria apenas que o homem morresse. Ele queria que o homem se tornasse irreconhecível aos olhos de Deus.
uma criatura híbrida, violenta e vaidosa, perdida em seus próprios inventos. A verdade escondida sobre as armas de guerra é que elas não são frutos apenas da necessidade de defesa, mas de uma semente de ódio plantada por seres que odeiam a imagem de Deus no homem. Cada vez que a ciência é usada para criar algo que tira a vida ou que distorce a criação divina, o eco de Azazel ressoa. Mas há uma esperança que esses seres caídos não podem apagar. Enquanto Azazel foi acorrentado nas trevas, a luz do mundo, Jesus Cristo, veio para desarmar os principados e as potestades. Ele não usou espadas de metal, nem artifícios de sedução. Ele usou a verdade, o sacrifício e o amor. Neste canal, Liama de La Fé, nossa missão é levantar o véu sobre esses mistérios e mostrar como a Bíblia é o mapa definitivo para navegarmos nestes tempos confusos. As profecias estão se cumprindo. O que foi feito em segredo no topo do Monte Hermon está sendo exposto à luz da palavra de Deus. Você sente que o mundo está acelerando em uma direção perigosa e que os sinais do fim estão por toda parte? Saiba que você não está sozinho nessa percepção. O despertar espiritual começa quando paramos de olhar para o que o mundo nos oferece e começamos a olhar para o que Deus nos revelou. O segredo de Azazel nos ensina que nem todo conhecimento é bom e que nem toda evolução é progresso. O verdadeiro progresso é o retorno à presença do Pai. As armas de guerra deste mundo perecerão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Enquanto os homens buscam se armar com ferro e tecnologia, nós devemos nos armar com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O tempo de despertar é agora, pois o que foi revelado a Enoque sobre o passado é a chave para entendermos o nosso futuro imediato. Este conteúdo abriu seus olhos para a realidade espiritual, por trás das tecnologias e dos comportamentos do nosso tempo. Não guarde isso apenas para você. O conhecimento das Escrituras é uma lâmpada para os nossos pés, em meio à escuridão que Azazel tentou instaurar. Estamos vivendo os dias em que o oculto está vindo à tona, e entender essas origens é fundamental para não sermos enganados pelas seduções modernas. O fim dos tempos não é apenas sobre destruição, mas sobre a revelação final da glória de Deus, sobre toda a mentira do inimigo. Se você quer continuar entendendo as profecias bíblicas, os sinais do fim dos tempos e os mistérios que a história muitas vezes esconde, mas que a palavra de Deus revela com clareza, você está no lugar certo. Não deixe que as distrações deste mundo fechem seus olhos para o que realmente importa. Se este vídeo fez sentido para você e te ajudou a enxergar a conexão entre o passado profético e o presente tecnológico, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum alerta espiritual que traremos aqui no canal Liama de La Fé. Que o Senhor te guarde e te dê discernimento para vigiar e orar, pois o Rei está voltando.